Irmãos, Jesus é maravilhoso. Eu estou aqui, estou radiante com a presença de Deus. Quantos estão assim? Radiante com a presença de Deus. Eu quero te dizer, fique atento em tudo que a palavra de Deus vai nos proporcionar esta noite, porque essa noite é uma noite de bênção. O título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é um dia mais do que especial. Amém? Um dia mais do que especial. Eu fiquei analisando, enquanto eu estava ali meditando, e a nossa vida é feita, muitas vezes, de momentos ruins, né? Que a palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições, não é verdade? Mas eu não quero saber de momentos ruins nessa noite, não. Eu quero saber de algo que vai transformar a nossa vida. Tem momentos na nossa vida que a gente fica, como diz, nós ficamos como aqueles que sonham, nossos lábios se enchem de risos e nós ficamos, Jesus, muito obrigado. E eu quero te dizer que essa noite é uma noite para nós glorificarmos a Deus, a termos gratidão ao Senhor. Amém? Muitas vezes a nossa vida é repleta assim de momentos muito felizes, não é? Essa semana foi uma semana que várias nenenzinhas aí nasceu, os avós, os pais ficaram radiantes, a Alex está ali, dando pulo de alegria, amém? Momentos assim que vai ficar marcado na nossa vida, certo? E cada um de nós temos esses momentos, que ficamos muito felizes. E Deus, nesse momento, quer que você se enche de gratidão por Ele. Porque esses momentos felizes, momentos que Jesus tem nos proporcionado. No mundo nós teremos aflições, mas eu tenho a certeza absoluta que a nossa alegria é muito mais forte do que as aflições. Amém? E Jesus, Ele quer nessa noite falar com você, não das coisas terrenas, mas das coisas espirituais. Amém? Eu quero que você aperte seu cinto, como o pastor Sérgio sempre fala, aperte seu cinto e venha comigo na palavra de Deus, pois essa é uma noite para nós glorificarmos a Deus. Amém? A nossa vida é marcada por eventos espirituais, você sabia? Eventos espirituais que marcam. Então, aí eu coloquei aqui, o primeiro evento é quando eu me decido a entregar a minha vida a Jesus. Você lembra quando você entregou sua vida a Jesus? Uau, é algo assim maravilhoso demais. Eu começo a ouvir, né? E demora um tempinho para me assimilar o que é o mundo espiritual, o que é o reino de Deus. E de repente, eu começo a ter experiências com Jesus. Não é? Então eu decido a me entregar a Jesus e confesso a Ele publicamente. Como diz a palavra de Deus, olha só o que diz aqui em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9, presta bem atenção. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, aleluia, você pode aplaudir o Jesus? Irmãos, quando nós confessamos a Deus com nossos lábios, a palavra de Deus diz que nós somos salvos, amém? É um momento assim, um dos primeiros momentos espirituais, assim, que a gente fica assim, de boca aberta, quando a gente começa a conhecer Jesus, algo assim, não sei vocês, mas eu fui assim, parecia que eu estava vivendo em outro mundo. Eu falei, oh, meu Deus. Eu ouvi as pessoas muitas vezes andando de um lado para outro, muitas vezes com palavras torpes, e muitas vezes eu falava, como é que pode? E a gente fica assim, elétrico da presença de Deus, é lindo demais, amém? Aí a partir de confessar, o Espírito Santo, Ele faz morada, amém? Eu confesso Jesus. Você sabia que a partir do momento que você confessou a Jesus, como eu falei na oração, ele está à porta e bate. Aí você confessou Jesus, aí Jesus ele entrou na sua vida, e Ele começa a fazer morada, aí tudo começa a se fazer novo, igreja, amém? Aleluia. Aí diz assim, João 14, 23, João 14, 23, diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, presta atenção, olha que palavra maravilhosa. Se alguém me ama,
e guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Olha só, irmãos, é demais. A pessoa de Jesus, Deus nos ama. Se eu amo a Ele, Ele também nos ama, Ele me ama também. O meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. A palavra de Deus diz, nós iremos a Ele e faremos nele morada. É o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vem a nós e faz de nós morada. O nosso coração passa a ser templo dele. Você já imaginou isso? Como é que é forte demais? Eu amo Ele, Ele me ama, e os três, o Pai, o Espírito Santo, nos faz morada. É magnífico demais, igreja. O segundo evento em nossas vidas é quando eu me decido a batizar. Aí eu falei, não, eu quero mais. Eu decido a me batizar. Hoje foi como Deus me colocou essa palavra de um dia mais do que especial. Quantos sabem que hoje teve batismo? Irmãos, foi maravilhoso demais. Vendo as pessoas que se entregaram a Jesus e decidiram a batizar. É maravilhoso demais. Eu estava comentando com os pastores, que eu acho que é o segundo maior momento da igreja. O primeiro é a ceia do Senhor, e o segundo é o batismo nas águas. É quando a igreja, ela olha assim e fala, uau, está dando certo, eu estou pregando a palavra e as pessoas estão entendendo, as pessoas estão se entregando a Jesus. Esse é o nosso objetivo, que as pessoas compreendam o Evangelho e se entreguem a Jesus. Por isso que eu falei, esse é o segundo evento maravilhoso em nossas vidas. E o terceiro evento, quando eu sou agora... Primeiro, o Espírito Santo, ele vem e faz morada. O segundo, sou batizado. E o terceiro, eu sou batizado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia! Mas eu quero dizer que isso não é uma ordem, não. Muitas vezes as pessoas ainda nem foram batizadas e já são batizadas pelo Espírito Santo. Vocês sabem disso? Às vezes a pessoa fica, poxa, eu estou na igreja hoje nós vamos ter aqui, os irmãos já começam a se preparar, começam a falar, Jesus, eu preciso do Senhor fervorosamente na minha vida, e essa vai ser uma noite que o Espírito Santo vai nos impactar, e de repente você entrou por essas portas e você ainda não foi nem batizado. Eu quero te dizer que Deus pode te batizar antes do batismo, não uma ordem, eu preciso primeiro batizar para depois eu ser batizado do Espírito Santo. Não é essa a ordem. Eu quero te dizer, hoje nós tivemos uma menina, ela me parece que tem 15 anos, ela foi batizada hoje, mas ela foi batizada com o Espírito Santo, ó. Amém? Isso é de acordo com a tua busca ao Senhor. E hoje nós vamos aprender isso. Amém? E o grau de importância que tem isso na sua vida, que tem nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Atos 1 diz assim, hoje eu estou com a boca muito seca. Aleluia. Eu estou aqui, irmãos, eu estou num calor aqui. Jesus vai fazer grandes coisas nessa noite, vocês querem? Aleluia, se você quer ser revestido pela presença de Deus, coloque na sua vida esse momento, um momento especial, como você pode falar assim, um dia mais do que especial, esse dia vai ser um dia dos mais especiais na nossa vida, você crê? Amém? Aleluia, olha só, Atos 1, de 1 a 5 diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, isso aqui Lucas falando, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Amém? Jesus, ele começava a fazer e ensinava. É diferente da gente, né? A gente aprende primeiro, né? Para depois ensinar. Jesus, ele fazia e depois ensinava. Amém? Aleluia. Versos 2, até um dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Jesus, ele provou que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias,
falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, do qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Hoje o pastor Sérgio batizou com água, mas talvez pode ser esse dia que você vai ser batizada pelo Espírito Santo. O importante é você se encher da presença de Deus, deixar Deus agir na sua vida, porque eu tenho certeza, grandes coisas Ele vai fazer. Aleluia. Aí tem uma pergunta: mas por que me batizo? Por que me batizo? Mateus 28, 19 e 20. Aleluia. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eles ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o primeiro ponto, eu tenho que me batizar, porque isso é uma ordenança de Deus. Está dizendo aqui, por que eu tenho que me batizar? É uma ordenança de Deus. O batismo não garante a salvação. Quem que acha que o batismo garante a salvação? O batismo não garante a salvação. Mas por que eu tenho que me batizar? Eu tenho que me batizar porque é uma ordenança de Deus. É princípio bíblico, então eu preciso me batizar. Aí, preste atenção no verso 20, ensinando-os a obedecer. Então, quer dizer, se ele está dizendo que nós temos que obedecer, precisamos obedecer. Tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, o batismo é uma ordenança, um selo da nossa fé. Quando eu decido batizar, não tem como a pessoa falar: eu sou apaixonado por Deus, mas não precisa não. Mas é uma ordenança de Deus, precisamos sim. É um selo da nossa fé, é uma expressão do nosso entendimento bíblico. Eu entendo quem é Jesus, eu entendo que Jesus Cristo entrou na minha vida, e então eu vou me batizar. Amém? Estão entendendo? Aleluia. É uma resposta do reino espiritual da minha decisão e da entrega. É uma resposta no reino espiritual. É você falar para os demônios e potestades: eu aceitei Jesus, eu agora me batizei, eu sou totalmente de Jesus. Amém? Aleluia. Colossenses 2:11 diz assim, 2:11 ao 13: nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojo do corpo e da carne. Amém? 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou de dentre os mortos. Amém? Estão entendendo? Como que é maravilhosa a palavra de Deus. Nós éramos escravos e agora não somos mais. Amém? No 13 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Amém? Aleluia! O levita Léo não sabia disso que eu ia falar. E ele estava louvando ali. Olha como é que Deus prepara essa atmosfera. Louvando, e o louvor pedindo sobre o arrependimento.
pedindo que nós venhamos realmente nos arrepender para que Deus nos perdoe. Amém? Que é necessário que haja um arrependimento. Gálatas 6,15 diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criatura. Amém? Não adianta nada nós nos batizarmos, se eu não entendo que isso tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Eu preciso realmente mudar a minha vida. Amém? O que importa é nós sermos uma nova criatura em Cristo. Amém? Ou seja, agora nós somos filho. Você sabe o poder de sermos filho, como diz João 1,12? Que todos aqueles que receberam, Ele nos deu o poder de sermos feitos filho dEle. É demais, igreja. Amém? Temos que tomar posse disso. Pode-se dizer que após o batismo nas águas se começa a carreira cristã, pois houve uma regeneração do coração. Amém? Você se batizou e agora a sua carreira começa. Aleluia! É preciso frisar que o batismo, mais uma vez, que o batismo não garante a salvação, mas é um princípio bíblico. E nós temos que cumprir. Amém? E hoje foi um dia maravilhoso, aquelas pessoas sendo batizadas, pessoas chorando na presença de Deus, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, sendo gratos ao Senhor. Amém? E a carreira dessas pessoas, que já ali hoje passaram pelo batismo, começaram ali. Amém? Ah, mas como é que eu sei o que Deus quer comigo? Irmãos, não preciso saber. Jesus, Ele vai nos mostrando. Você sabe o lindo de servir ao Senhor é que a gente não sabe de nada. Hoje uma irmã me perguntou, não sei se ela está aqui, ela me perguntou assim, mas pastor, como que lá atrás eu fui baterista durante uns 10 anos na minha juventude, não sabia bater nada, mas era muita unção de Deus, era eu, na época, acho que é 1900, não posso, a Cláudia falou para não falar a época não, era eu e só um guitarrista, mas o poder de Deus era ali comigo. Ela falou, mas Jesus já tinha falado que você ia ser um pastor? Falou nada, eu apenas me dispus a Ele, comecei a trabalhar, Jesus foi fazendo na minha vida, e hoje eu estou aqui, irmãos, é assim cada um de nós. Eu não sei o que Deus quer com a sua vida, o que eu sei sim, Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele quer te usar muito. Deus, Ele quer que não simplesmente você fique sentado numa cadeira, mas Ele quer te levar em lugares altos. Não sei como, mas Ele vai fazer. O importante é você tomar posse disso, que Deus quer algo mais para a sua vida, amém? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Deus quer algo mais para a sua vida. Poxa, mas se o batismo não garante a salvação, o que garante a nossa salvação? Poxa, o batismo não garante a salvação, pastor. O que garante? Vocês sabem dizer o que garante? A palavra de Deus diz. Olha só o que diz em Romanos 6:3 ao 5. Preste bastante atenção. Vai tomando posse dessa palavra, que hoje vai ser um dia que vai ficar marcado na sua vida. Eu creio assim. Olha só. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém? Nós vamos viver uma nova vida. Aleluia. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que garante a nossa salvação é nós sermos unidos a Jesus.
Prestar atenção no que está dizendo no verso 8, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhança da sua ressurreição. Jesus é unido conosco e garante, irmãos, garante a nossa salvação, garante que realmente nós somos filhos dele, aleluia. A garantia da salvação é o poder do Espírito Santo agindo em nós. Essa que é a garantia da salvação, é o poder do Espírito Santo agindo em nós. Muitas vezes a vida cristã não sai do lugar por não entender que não basta ter um título de cristão, não basta nós termos um título de cristão, é preciso viver os propósitos de Cristo. Não adianta eu chegar, eu fui batizado e lá fora, agora eu sou cristão, mas e aí? Eu sou batizado, mas eu tenho a presença de Deus dentro de mim todo momento, eu testemunho a Jesus todo momento, a minha vida realmente mudou, aleluia, amém? É isso que garante a salvação, aleluia. A presença ativa do Espírito Santo em nós nos garante o sucesso em todas as áreas da nossa vida, e ainda mais espiritual. A presença ativa do Espírito Santo em nossas vidas é não barganhar a nossa fé, amém? Eu não preciso, como eu orei, não preciso de pistolão. Pode ser que Deus envie um pistolão, mas eu não preciso, o meu maior pistolão é a presença de Deus, e garante o nosso sucesso. Jesus, Ele garante o nosso sucesso, e eu costumo dizer que não tem como dar errado, não tem como. Aleluia, nós vemos muitas vezes, o pastor muitas vezes falando, poxa, tantas pessoas vêm no meu gabinete, cristãos de anos, e falando, pastor, não sei o que está acontecendo, está dando tudo errado, aí o pastor fala, vamos para a palavra, não, mas eu já conheço a palavra, a pessoa fala, mas o que acontece é que a pessoa, ele conhece a palavra de Deus, mas não tem a presença ativa do Espírito Santo, porque não tem como dar errado. Amém? Quando nós entendermos isso, não vamos mais precisar estar fazendo gabinete. É porque eu tenho a presença de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus coordena nossas vidas. Mas se eu não tiver, não for sensível para escutar a voz do Espírito Santo falar comigo, eu não vou ter uma vida de sucesso. Às vezes as preocupações vêm, a dificuldade, os problemas, e eu não consigo ouvir a voz de Deus, só consigo ouvir o fracasso. É porque está faltando a presença ativa do Espírito Santo dentro de mim. Estão entendendo? Eu preciso da presença ativa do Espírito Santo dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! Deus é tão maravilhoso que deixou para cada um de nós um manual como ser cheio do Espírito Santo. Você chega lá em Gálatas 22, do 5, do 22 e 23, fala sobre a obra do Espírito. Talvez você fala, poxa, mas como você é cheio do Espírito Santo? É tão difícil. Ah, Deus, mas a tua própria palavra, as pessoas não falam, mas a tua própria palavra fala que nós somos pecadores. Mas, irmãos, a palavra de Deus é o nosso manual. Eu vou lá em Gálatas 25, 22, que ali fala dos frutos do Espírito. Se eu conseguir fazer com que esse fruto do Espírito seja em nossa vida, irmãos, é lindo demais. Olha, volto a dizer, não tem como dar errado. O que falta é eu me apropriar da palavra de Deus. Por isso que a palavra, a nossa igreja, o nome é Palavra e Vida. Se eu tenho a palavra, eu tenho a vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Como eu falei, ser pecador é um fato, mas o Espírito Santo nos leva a uma consciência de que precisamos nos arrepender todos os dias. Eu preciso me arrepender todos os dias. Ah, mas até o senhor, pastor, você é pastor? Todos os dias, nós somos errôneos. Paulo que é o nosso exemplo, ele falava que Deus me perdoa porque eu precisava
que eu tinha que fazer, eu não conseguia fazer. O que eu não podia fazer era o que eu fazia. Porque somos pecadores. Mas o que ele fazia? Se arrependia. Se você vê a história de Davi, Davi não era exemplo, se a gente começar a ler, para ninguém. Mas ele tinha um coração que ele se arrependia todo dia. E Deus, irmãos, e Deus, ele conhece o nosso coração. Quem vai questionar a Deus? Ah, Deus, como é que você pode ter salvado Davi? Quem vai questionar a Deus? Deus, ele olhava para Davi e via ele como uma pessoa completamente diferente. Deus, ele quer olhar para a sua vida e te ver uma pessoa diferente. Uma pessoa que é pecador sim, mas se arrepende, que se prostra aos pés dele e fala: Deus, eu preciso do teu Espírito. Não é de vez em quando, é todos os dias. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, sejam perdoados. Precisamos nos arrepender. Tem pessoas que erram e ficam com vergonha, não vêm nem na igreja. Ah, não, eu errei tanto essa semana que não posso nem ir na igreja, eu não sou digno. Irmãos, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus está dizendo: arrependa-se. Temos que nos arrepender. Não temos que ficar com vergonha porque pequei, não. Nós pecamos todo momento, mas eu preciso me arrepender. A palavra de Deus está dizendo: arrependam-se, pois, e volte para Deus. Se Deus não achasse que fosse preciso isso, Ele não tinha dado essa palavra, que Ele sabe que nós somos errôneos, que temos que voltar para Ele todos os dias. Ah, mas poxa, por que eu não consigo ser batizado pelo Espírito Santo? Que está faltando arrependimento. E nessa noite nós vamos orar pelo arrependimento. Essa noite que se você quiser ser impactado pelo Espírito Santo, se você quiser ser batizado pelo Espírito Santo, essa é a noite. Vai ser um dia para nunca mais ser esquecido, mas não depende de mim, não depende nem de Deus, depende de nós. Do que você quer para a sua vida cristã, de o que você quer para a sua carreira cristã. Jesus já está falando nesta noite que Ele tem algo maior para nós, mas não depende de mim, porque quem convence, por mais que eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, quem convence é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que está dentro de você, é esse Espírito Santo que nos convence. Aleluia. E Ele quer te convencer nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Relembrando então, a nossa vida cristã é marcada por experiências. Amém? Entendo quem é Jesus e me entrego a Ele. Aleluia. Confirmo essa entrega no batismo. Preste bastante atenção. Sou batizado pelo Espírito Santo, ou seja, sou revestido de poder, que tem por objetivo o compartilhamento do Evangelho. Sou batizado, eu sou revestido de poder. Lucas 29:49 diz assim: eu sou revestido de poder. Irmãos, não é para qualquer, é para todos nós, não é para alguns não. Olha só, eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Talvez seja hoje o dia que você vai ser revestido de poder. Você vai sair daqui nesta noite, e quando uma pessoa lá fora precisar de algo, você vai orar e grandes coisas acontecerão. A palavra de Deus diz que é necessário para que haja testemunho, para que as pessoas crescem. Então, irmãos, a partir do momento que você é revestido de poder, Deus vai te fazer uma pessoa nova. Você vai orar. Ah, mas tem que ser pastor para orar pelo enfermo? Não, é você mesmo. Pastor é só um grau que Deus vai concedendo a gente, mas não quer dizer que, da mesma forma que Deus me ama, Ele ama, de repente, a pessoa que entrou aqui nessa noite pela primeira vez. Deus, Ele ama a cada um de nós da mesma forma.
Não pense que Deus ama mais o pastor, Deus ama mais os evangelistas, Deus ama mais os obreiros. Não, Ele ama cada um de nós da mesma forma. E nós temos essa garantia de sermos revestidos de poder. O importante é eu tomar posse disso, amém? Aleluia, glória a Deus. A expressão ser cheio do Espírito Santo quer dizer quanto você está cheio da presença de Deus. Você ser cheio do Espírito Santo é quanto eu estou cheio realmente da presença de Deus. Pois o Espírito é uma fonte, irmãos, inesgotável. Amém? O Espírito Santo é uma fonte inesgotável. E Ele quer que você seja cheio. Pensa bem uma fonte de água. Uma fonte jogando águas. Águas vivas. Águas, vamos falar, águas mesmo, igual hoje nós fomos lá, era muita água naquela cachoeira. De repente chega uma pessoa lá e pega 200 ml e toma. Aí outra pessoa, não, eu quero mais. Aí vai, pega logo 1 litro e começa a tomar aquele litro. Isso depende de cada um de nós, o que nós estamos dispostos a se encher da presença de Deus. Se eu quero pouco, isso depende de mim. Eu vou ter pouco, mas se eu quero muito, Jesus vai fazer coisas grandes. Aleluia! É rios de água viva que a palavra de Deus diz, jorrando do trono dele para a igreja. E eu tenho que tomar posse disso. Aleluia! Mas não para por aí, sabia? Não para por aí, Deus tem mais. Aleluia! Aleluia! Provérbios, eu não sei se eu coloquei ali, Provérbios 4,19. Provérbios 4,19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Mas nós temos o poder de Deus para mudar essa história. As pessoas lá fora estão desesperadas, esperando, sabe o quê? O nosso mover, esperando a nossa atitude para pregar o Evangelho. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós podemos fazer as pessoas mudarem de vida. Esse é o projeto de Deus. Nós somos revestidos de poder para o trabalho missionário, fazer missões. Não nós saímos daqui e irmos lá para outros países, não, fazer missões no nosso bairro, no nosso trabalho. Pessoas estão morrendo, o que nós temos feito? Não sei o que fazer. Não sei o que fazer, porque eu não sou revestido do poder de Deus. Mas a palavra de Deus diz que essa promessa é para todos nós. Ei, jovem, você que se batizou nessa manhã, essa promessa de Deus é para a sua vida. Essa promessa de Deus de ser revestido de poder e fazer com que haja frutos, é para nós. E essas pessoas que estão ímpias, perecendo, talvez através de uma palavra sua, essa pessoa se converte, conhece Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que João Batista falou em Mateus 3:10 e 12 ao 12. O machado já está posto à raiz das árvores, e todas as árvores que não der bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que dar fruto. Amém? Esse poder de Deus é para que nós nunca sejamos cortados da árvore. Amém? No 11 diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz o pó em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca apagará.
é promessa de Deus para a igreja. Ele nos quer batizar, não só com o Espírito Santo, mas é o batismo também com fogo. Eu primeiro, e essa é a quarta, eu primeiro sou batizado com o Espírito Santo, mas eu quero mais. A carreira cristã é uma carreira que está sempre crescendo. Eu preciso querer mais e mais e mais. Eu sou batizado com o Espírito Santo, e depois, Deus, eu quero mais. Aí Ele vem e nos batiza também com fogo. Amém? Isso é promessa de Deus para todos nós. Ah, mas eu sou jovem, eu posso ser batizado com fogo. Irmãos, não há idade, é só nós estarmos na presença dEle e cedermos da presença dEle e falar: Jesus, eu quero ser batizado, aleluia, aleluia. O batismo com fogo significa purificação e santificação, é Ele nos purificar. João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e fogo. O fogo é um nível a mais, é capacitação de superar e enfrentar dias maus também. Esse batismo com fogo, como eu falei lá atrás, eu vou passar pelas provas, irmãos, e não vou precisar estar correndo atrás de fazer um gabinete, não, porque o Espírito Santo vai me capacitar a enfrentar essas lutas e vencer. Aleluia, aleluia. Mas também nos capacita a exercer esse chamado maravilhoso. Ele também nos capacita a exercer esse chamado. Irmãos, é grandioso demais. Nós podemos pregar o Evangelho, buscar a presença dEle, evangelizar. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso demais, e é esse batismo com fogo, muitas vezes, que nos capacita a essa obra magnífica. Aleluia. João 8,12. João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Você sabia que o fogo ilumina? Nós somos batizados com fogo, o fogo ilumina. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, aleluia, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. O fogo ilumina, igreja. O fogo é o aspecto também da glória do Senhor, que está lá em Êxodo 24, 16, 17, não coloquei lá para não perder tempo, se os irmãos quiserem depois marcarem. Está dizendo, o fogo é o aspecto da glória do Senhor. Deus faz dos seus ministros labareda de fogo, está lá em Salmos 104, 4. Deus nos faz ser labaredas de fogo. Irmãos, quando nós estamos lá fazendo a obra de Deus, o diabo não pode nos impedir, porque nós somos labaredas de fogo. Aleluia. O fogo do Espírito nos purifica, que está lá também escrito em Números 31, 23, ele convence da sua justiça, do pecado e do juízo. O fogo também resplandece a glória de Deus, que está em Crônicas 7:1. O irmão pode colocar, por favor? O fogo resplandece a glória de Deus, que diz assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo dos céus e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. É o que Deus quer fazer nessa noite. A glória do Senhor quer encher esse templo. Mas volta a dizer, não depende de mim, depende da sua disposição de se entregar ao Senhor e falar: Deus, eu quero mais. Aleluia. Isaías 64, 1 ao 4 diz assim: ah, se rompesse os céus, descesse os montes, tremiam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti.
Amém? Quando você sai para fazer a obra de Deus, o diabo vai tremer diante de ti, porque o diabo ele vai saber que você tem o Espírito Santo, que você foi batizado não só com o Espírito, mas também foi batizado com fogo. Aleluia! Ele vai nos capacitar a sermos pessoas diferentes. Amém? Aleluia! Continuando no 3, pois quando fizeste as coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha pelos que nele esperam. Aleluia, você pode aplaudir a Deus? Aleluia, o Senhor trabalha por nossas vidas, queridos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem batiza com fogo não anda nas trevas. Quem é batizado com fogo não anda nas trevas. Porque a palavra de Deus diz que Ele é a luz. Não segue Jesus de longe. Quem é batizado com fogo não segue Jesus de longe. Tem comunhão profunda com Deus. Sente prazer nas coisas do reino. Aleluia. Quem é batizado com fogo, o fogo cura, até mesmo o que se tornou normal, e nos deixa, e não, aquelas coisas que se tornou normal e não sentimos mais culpa. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, eu estou falando de cristão, não estou falando de pessoas que não são cristãos. As pessoas fazem, erram e não sentem mais culpa. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo atuante na sua vida. E quando nós somos batizados pelo fogo, eu me arrependo. Tem pessoas que não se arrependem mais. Uma coisa que está mais comum dentro da igreja é o tal da mágoa. Quem é batizado com fogo não tem mais mágoa. Jamais não posso ter mágoa. Ah, mas me fez tão mal. Não tenho mais mágoa. Porque Jesus ele me falou, outro mandamento eu te dou, que temos que amar o nosso próximo como eu também te amei. Jesus falou isso. Então, se eu sou batizado com fogo, não existe mais lugar para mágoa. Não posso ter e pronto. Eu decido não ter mais mágoa e pronto. Ah, mas é muito difícil, né? Me fez tão mal, mas eu decidi, pronto, não quero saber. É fora do raciocínio humano. Amém? Eu não tenho que entender, eu tenho que realmente decidir a não ter mais mágoa e pronto. Não sei porque eu estou falando da mágoa, mas o Espírito Santo me colocou isso no meu coração. Eu sou batizado com fogo para isso. Aleluia. O interessante, igreja, é que o que espalha o fogo é o quê? É o vento, certo? O vento não espalha o fogo, de repente a pessoa bota um fogo aí numa mata aí, se não estiver ventando, talvez aquilo não vai sair daquele local, vai queimar pouco, mas se der uma ventania, não é? Espalha. Olha o que diz lá em Atos 2, 1 ao 4. Aleluia. Vou chamar eu já estou terminando, chamar o Ministério de Louvor, estamos subindo aqui. Se prepare que essa noite vai ser uma noite especial, se você quiser algo diferente na sua vida. Olha só, Atos 2, 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, uau, como de vento muito forte. Olha só, como de vento muito forte. Encheu toda a casa no qual estavam assentados. Aleluia. Quantos creem que isso vai acontecer aqui? Um vento muito forte. Assim foi bem devagar, mas é um vento forte. Encheu toda a casa ao qual estavam assentados. No 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que sopraram e pousaram sobre cada um deles. Feche seus olhos nesse momento. Comece nesse momento a falar, Espírito Santo, é hoje. E viram o que parecia línguas de fogo,
que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Fique com seus olhos fechados. Jesus quer fazer algo diferente nesta noite. Deus quer trabalhar, Ele quer trabalhar pessoalmente com cada um nesta noite. Depois o vento espalha e faz o fogo se alastrar, assim inflamando a igreja. Vocês crerem? Você é livre para começar a glorificar a Deus, igreja. Aleluia. E você, se você nessa noite, se você quiser ser batizado pelo Espírito Santo, vamos ficar de pé. Se nessa noite você sentir que você precisa ser batizado pelo Espírito Santo, vem aqui à frente pela atitude de fé. Não é porque eu estou chamando, não. Se você quer algo novo para a sua vida nessa noite, dê um passo à frente, vem aqui para nós estarmos orando. Aleluia. Primeiro